noite, galera, aí, mais um Mesa Quadrada com Humanas na Veia, certo? E hoje a gente tá numa mesa quadrada extremamente especial, que é o quê? A gente colocou durante a semana aí, aberto para poder vocês sugerirem qual era o tema que vocês iriam querer que a gente discutisse hoje, e acabou ganhando o tema aí sobre a Venezuela, não é isso? E coincidência ou não, era um tema que tanto eu, quanto o professor André, quanto o professor Elvis, a gente já vinha há muito tempo querendo falar sobre isso. E aí, mais coincidência ainda, é que a gente está hoje em dias extremamente agitados em relação a essa Venezuela, em relação ao Brasil. Na semana passada a gente teve também uma situação em relação ao fechamento de fronteiras que a gente vai pegar e vai comentar aqui. E hoje está se exibindo algumas reportagens falando da tensão dentro do estado de Roraima e da cidade de Pacaraima, não é isso? Isso. Boa noite, professor Elvis. Boa noite, professor André. Boa noite a todos. Certo? Boa noite. E aí, vamos entrando aí, galera, vamos lá, tava marcado, 9 horas, vamos entrando. A galera aí tá chegando. E aí eu vou começar aqui, pedindo aqui pro professor Elvis falar um pouquinho da gente sobre essa Venezuela que tá ganhando aí tanto destaque dentro da mídia aí nos últimos anos, não nem colocar os últimos dias, nos últimos anos. Né? Vem se falando muito de Venezuela, tanto da questão política, quanto da questão histórica, da questão econômica e hoje da questão migratória. Perfeito. Venezuela, professor Elvis. Pessoal, boa noite, a mesa quadrada, especial hoje com vocês, Humana na Veia. O primeiro importante a gente entender é o histórico, a origem desse país, né? Fazer aqui um apanhado histórico. Primeiro, a gente tem que entender que a Venezuela ela fez parte da grande América Espanhola, não é isso? Foi colonizada pela Espanha. E a elite local que administrava essa região eram o quê? Os crioulos e os chapetones espanhóis, crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América. E quando a Venezuela ela se tornou independente, foi ali na liderança de Simão Bolívar. É importante saber isso, ok? Simão Bolívar ele consegue a independência da Venezuela em 1819. Pessoal, interessante, ainda não era a Venezuela, era a Gran Colômbia. Tá? Hoje o que seria a Gran Colômbia? Nós temos Venezuela, Colômbia, Equador, Guiana Ocidental, Panamá e norte do Peru. E essa independência da Venezuela ou da Gran Colômbia, não é isso? Sim. Gran Colômbia. Teria sofrido em algum momento influência norte-americana, alguma coisa do tipo, não? Olha, interessante. Sim, os Estados Unidos ele tinha interesse na independência da América Espanhola, até mesmo porque nós temos a ideia da doutrina Monroe. Né? América para os americanos. Então, afastar aqui a presença das nações europeias. A Inglaterra também sim. Porque, veja, a América Espanhola, a gente pode dividir o processo de independência da América Espanhola em dois momentos, até 1817 e depois de 17, que é quando a Inglaterra entra nesse processo e ela vai patrocinar esse processo de independência e as elites crioulas elas vão buscar ali uma maior aproximação. Aí é que tá, eu quero voltar a Simão Bolívar. Simão Bolívar ele foi fundamental, porque quando ele consegue esse processo em cima de um tripé, entendam só, independência, república e unificação. Esse era o sonho de Bolívar. Mas não deu certo, porque em 1831 elas se separam e a Venezuela torna-se o território que nós temos hoje independente dos outros territórios. Uma coisa que eu quero marcar aqui com vocês, e Rodrigo, André, que os meninos se confundem muito, é a ideia do que é bolivarismo e o que é bolivarianismo. Né? Isso é muito importante, eu vou pedir ajuda aqui dos rapazes. Primeiro, antes disso, assim, interessante, a independência da Gran Colômbia veio na Batalha de Carabobo. Tá? Pouco sabem disso. Batalha de Carabobo com Simão Bolívar e ele torna-se o primeiro presidente da Venezuela. Assim, bolivarianismo e bolivarismo vem de Simão Bolívar. Aí é que está a questão. Bolivarismo era a ideia dele de independência, unificação e república. Que não deu certo porque não houve uma unificação, porque as elites crioulas elas não queriam se submeter uma a outra. Por exemplo, eu sou presidente, o líder crioulo aqui do México. Então, eu vou me unificar o Paraguai, que é pobre, que não tem que o território não tem de recursos minerais. Eu não quero, eu vou carregar um peso morto. Então, eu não quero. Então, as elites crioulas eram extremamente individualistas nesse sentido, os grandes caudilhos. Então, não houve processo de unificação, principalmente por isso. Não teve apoio inglês, não teve apoio do Brasil. Não é interessante para o Brasil, uma grande nação se unificando. E não era interesse das elites crioulas, né, que elas se submetessem umas às outras. E aí o bolivarismo não dá certo. Bolivarianismo já seria o quê?
governos de esquerda da América Latina que questionam o neoliberalismo e o Conselho de Washington de 1889, né? Que tem, o que é o Conselho de Washington? Que vem tratar da doutrina macroeconômica, que é instituída pelo FMI, que é criado em 1844, e pelo Banco Mundial, que é a ideia de ajustar a economia dos países desenvolvidos. Então, em desenvolvimento, os países considerados bolivarianistas, ou seja, socialistas da América Latina, não aceitam isso. Então, bolivarianismo é isso, bolivarismo é outro, apesar dos dois virem de Simão Bolívar. É até uma utilização até equivocada que foi feita pelo Hugo Chávez, porque Simão Bolívar não era socialista. Entendeu? Simão Bolívar não era socialista. Aí, como diz meu amigo Elvis aqui, anota aí. Anota aí. Simão Bolívar não era socialista. Então, pessoal, esse é o contexto de origem da Venezuela. E aí a gente vem perguntar o seguinte, vou precisar muito da ajuda aqui dos meninos que entendem muito desse tema. A questão econômica, por que nós estamos tendo essa imigração gigantesca para o Brasil? Né? Por quê? Claro que nós temos problemas sociais, econômicos e políticos, tá? E não dá para falar do governo de Maduro. Isso não começa com Maduro. A gente vai ter que voltar um pouquinho até o Chaves. Talvez até antes, tá? Eu escrevi há alguns anos um artigo orientado aqui no livro O Segundo Mundo de Parag Khanna, né? Quem foi Parag Khanna? Na verdade, ele faz parte da Fundação Americana de Especialistas em Políticas Externas. Ele foi assessor e conselheiro de Barack Obama, tá? Então ele escreveu algumas coisas sobre o governo de Hugo Chávez. Então, quando ele começa escrevendo, ele disse uma frase que é interessante. Na época de Chávez, a Venezuela, e não a China ou a Europa, né? Ela é que deveria encarnar a forma mais eloquente de morte da doutrina Monroe. Ele já diz isso no período de Hugo Chávez. Ele vem trazendo isso lá de trás. O petróleo faz o diferencial na Venezuela, pessoal. Né? Ele poderia ser o catalisador da diplomacia. Quem? A Venezuela. Mas não é perfil da Venezuela desde Chávez. Não é. E aí nós temos uma série de problemas. A primeira coisa que o Parag Khanna ele vem falar, que mesmo muito antes aqui de Maduro, na Venezuela, é o seguinte: a Venezuela tem uma grande reserva de petróleo, vocês sabem disso, todos nós sabemos, mas essa grande riqueza mineral dela faz com que o capital da Venezuela ele fique extremamente valorizado. Então, a indústria da Venezuela, os produtos venezuelanos perdem concorrência no mercado externo, né? Perdem concorrência. Isso é o que nós chamamos de doença holandesa. Vocês já viram esse termo? Doença holandesa? Pois é. Doença holandesa, a gente foi... Isso, anota aí. Anota isso. Barack Khanna chama de doença holandesa. Aí a gente foi atrás, ele define que é o seguinte: doença holandesa, década de 60 e 70, quando a Holanda ela descobre bolsões de gás, né? E há uma apreciação, um crescimento, uma valorização da moeda, e com isso há uma retração dos setores de comerciáveis e manufatureiros da Holanda. Então, o que acontece é que a Holanda tem uma moeda muito valorizada, os produtos da Holanda ficam difíceis de vender no mercado externo. E isso aí atrapalha, chamada de doença holandesa, é o que a Venezuela sofre, tá? E, mais ainda, com valorização e desvalorização do petróleo, o país fica oscilando na sua economia. E aí, como é